Olá, sou Leonardo Torres de Oliveira Grotti, aluno de Engenharia Mecânica na Escola Politécnica, e o meu orientador é o professor Dr. Eduardo Altanuri. Minha IC consiste em sistemas de machine learning para sistemas digitais de unidades estacionárias de produção de petróleo e gás, do PCS, tendo como coautor o Lucas Pereira Cotrim. Essa IC surge a partir do momento em que o método que é utilizado para monitoramento e dimensionamento das linhas de amarração, que são os FPCOs, que estão na imagem à direita, tem alguns problemas, né? Então a gente vai tentar solucionar elas com alguns métodos de machine learning. Esse dimensionamento e monitoramento seguem os seguintes passos: modelagem hidrodinâmica e dinâmica da plataforma, previsão de condições ambientais extremas nos próximos 10 a 100 anos de operação. Ao invés de estatísticas de pior caso, eles estimam condições ambientais extremas. A partir delas, são feitas simulações numéricas, né, através do software de software de solução. Nesse caso, é o Dynasym. E são feitas, essas simulações são analisadas buscando compreender o comportamento da embarcação e das linhas de amarração. É, dentre as, dentre esse comportamento estão os movimentos e as estatísticas de movimentos da plataforma. Entre eles estão desvio padrão, amplitude máxima de roll, valores médios e máximos de deslocamento longitudinais, surge e lateral sway, que estão representados aqui na direita. Os valores máximos de deslocamentos verticais e horizontais dos fairleads, que são os pontos de conexão entre a plataforma e a linha de amarração. Essas estatísticas de movimento elas são importantes porque elas estão diretamente ligadas com as tensões que são induzidas nas linhas de amarração. Então é muito importante que a gente tenha elas em mãos. Porém, esse método tem alguns problemas nesse caso, que são principalmente o custo computacional, devido à grande quantidade de condições ambientais serem simuladas, a não correspondência dos modelos em relação ao real, por causa da própria modelagem matemática, da natureza da modelagem matemática, a não correspondência do simulador em relação ao real, por exemplo, adaptações feitas em relação ao comportamento do mar, modelos de deformação de linha e por aí vai. Porém, a nossa ideia é propor uma solução que, aliada a esses métodos, aumente a precisão e a confiabilidade dessas provisões e processos que serão feitos. Então, a nossa solução consiste no NeuroSync, é um conjunto de 4 redes neurais que procuram estimar, através das condições ambientais e do calado da plataforma, as estatísticas que foram comentadas. Então, acho que é importante a gente reforçar que essa é uma solução, como ser uma solução de machine learning, ela é data-driven. Por ela ter contatos apenas com dados, ela tem uma alta capacidade de apreciação, um alto desempenho computacional, porém, uma alta sensibilidade aos dados introduzidos. Então, apesar dela ter todos esses pontos positivos, ela tem essa fraqueza, que é uma sensibilidade à qualidade dos dados que são introduzidos a ela. Para a nossa metodologia, temos inicialmente o objetivo de simular uma grande quantidade de situações, de condições ambientais diferentes, para que a gente possa ensinar a nossa rede como uma plataforma simulada se comporta, para posteriormente refinar esse modelo com dados reais. Então, inicialmente, a gente faz uma grande quantidade de simulações, procurando gerar esse dataset, tratamos esses dados, né, através de processos de normalização e projeção. Depois, fazemos a otimização Bayesiana, para que a gente consiga a otimização Bayesiana da quantidade de nós por hidden layer do MLP, buscando obter a melhor rede, então a gente procura a rede com melhor desempenho. Depois, a gente treina e testa a rede para que a gente procure entender se ela está realmente representando com fidelidade o modelo, nesse caso, o simulado. E depois, a cereja do bolo, é o fine tuning, que com dados reais a gente acaba ensinando para ela como uma plataforma real se comporta. E também, a partir disso, a gente analisa qual o learning rate, que é o quão rápido a rede aprende, é a melhor, certo? No treinamento, para que ela tenha o melhor desempenho. Então, nesse caso, serão apresentados apenas os resultados em relação ao raw, porque ele é o modelo mais simples, ele está completo. Aqui tem a estrutura da rede que foi obtida através da otimização bayesiana, que deram mais ou menos 1 milhão de parâmetros treinados, então isso reforça a capacidade da rede de abstrair, né, o fenômeno físico. Aqui tem o desempenho da rede em relação aos dados simulados, né, é bem alto, na verdade, está bem preciso. Mas aqui tem uma comparação entre os dados reais e a previsão do NeuroSym. Então, como é capaz de, como é claro, né, de concluir através desse gráfico, é que ainda precisa fazer um ajuste fino no nosso modelo. E ele será feito, né, como eu comentei, no último passo da pipeline, nesse caso, da metodologia, que é a análise das learning rates, né? Então, nesse caso aqui, como pode se observar no erro médio e erro máximo, tanto em relação ao desvio padrão quanto ao amplitude máxima, a learning rate que teve o melhor desempenho foi a learning rate de 10 a menos 6, que obteve um erro de aproximadamente 0,02 e 0,06 em desvio padrão do raw e amplitude máxima. Então, assim, através desses resultados, a gente consegue chegar à conclusão que a rede é capaz de abstrair, né, esse fenômeno, e não só isso, ela é capaz de ter um desempenho, uma precisão superior à simulação numérica, nesse caso, que isso considera, como eu comentei, uma grande quantidade de fatores. Então, assim, gostaria de agradecer, na verdade, primariamente a Petrobras, por permitir que alunos de graduação participem de projetos tão tecnológicos como esse. Gostaria de agradecer também a Fundação Universidade de São Paulo, que provém as bolsas aos alunos de graduação. E gostaria de agradecer carinhosamente ao professor Tanuri por ter me acompanhado nessa jornada. Aqui estão as referências que eu utilizei para fazer esses slides.